Entramos num dos mais imponentes castelos aqui de Portugal, que é o Castelo de Marialva. Você podia contar um pouquinho do que nós vamos encontrar aqui? É isso mesmo. Estamos a entrar naquilo que vulgarmente é conhecido como o Castelo de Marialva, um monumento nacional, mas para sermos um pouco mais específicos estamos a falar de uma cidadela. Isto é, a Fortaleza de Marialva é constituída pelo antigo núcleo urbano, portanto as pessoas moravam dentro do castelo durante toda a Idade Média, resguardavam-se dentro das suas muralhas e, portanto, hoje em dia quem nos visita pode fazer essa viagem até ao passado. E ver in loco, presenciar este lugar que tem uma certa espiritualidade, como vocês poderão verificar. Portanto, Marialva é, desde logo, uma das 12 aldeias históricas de Portugal, faz parte do Concelho de Meda e abrange todo este território que abraça também o Rio Coa, que nós denominamos esta transição entre o Douro e a Serra da Estrela. E, portanto, aliás, a importância de Marialva, mesmo até do ponto de vista estratégico ao longo da Idade Média, refletia-se precisamente do tempo em que o próprio Coa era a fronteira de Portugal e Castelo. E, portanto, tratava-se basicamente de uma fortaleza defensiva de todo este território. Portanto, Marialva, nesse sentido de fortaleza, de proteção de toda esta zona raiana, uma das principais, entre outras, que se integram neste território do Coa, portanto tinha esse papel defensivo que foi muito importante durante toda a Idade Média. E como hoje as pessoas que chegam aqui podem ver, trata-se de um castelo que era efetivamente bastante grande, em que as pessoas se protegiam aqui dentro, elas moravam dentro da cerca bem como fora, e que, portanto, fazem com que Marialva, hoje uma terra muito simples, muito pequena, mas que na Idade Média tinha uma população bastante alta para a época. Porquê? Porque era importante manter estes territórios ocupados para que as pessoas os pudessem defender e os mantivessem vivos. Hoje temos este monumento que, em conjunto com toda a aldeia e com as suas gentes, com a sua cultura local, a torna um destino turístico de excelência. Aqui seria a praça? Esta praça era a praça central da vila. Como qualquer aldeia histórica portuguesa, centra-se nestes objetos centrais que temos aqui, que é o pelourinho do século XVI, a própria cisterna e a Casa da Câmara, portanto, que faziam este núcleo quase que administrativo da vila. E se nós hoje estamos aqui e convivemos com este silêncio que nos é dado por todo este lugar, regressamos ao passado e podemos imaginar esta praça com o burburinho das pessoas por aqui a levarem a sua vida, tipicamente da Idade Média. Imaginemos como é que este lugar poderia ter sido há 600 ou 700 anos atrás. No fundo, convida-nos a fazer sempre esta viagem ao passado. Oliveiras. Oliveiras, muitas delas centenárias. A oliveira é uma cultura típica da agricultura regional de toda esta zona. O azeite, por aqui produzido em todo este território, é um azeite reconhecido internacionalmente pelas suas qualidades. E ainda hoje estas oliveiras são tratadas, ainda hoje as famílias vêm, normalmente em dezembro, janeiro, fazer a colheita da azeitona, fazem a poda da respectiva oliveira quando chega à altura e, portanto, ainda hoje as oliveiras trazem vida ao castelo de uma forma diferente, não só para fins turísticos. As pessoas ainda continuam a vir, as famílias ainda continuam esta ligação, as pessoas de Marialva, os locais ainda têm esta ligação muito própria com o castelo. A apanha da azeitona é novembro, dezembro? Novembro, dezembro, janeiro, depende muito dos anos, depende muito da própria região em que a oliveira se encontra. Mesmo num território como o nosso, poderá haver diferenças em colheita. Okay? A 2 km daqui poderá haver um olival que já pede uma colheita mais tardia, um pouco mais ao lado poderá haver olivais que já estão a pedir uma colheita mais cedo, portanto, tudo depende, mas sim, será sempre nessa altura, dezembro, algumas em novembro, janeiro. E depois tem-se aquele azeite
5 estrelas. O hein? azeite 5 Ai, estrelas. meu O Deus azeite do céu. 5 estrelas. E aquele azeitinho daquela broa que vocês têm aqui, que é uma delícia. Não precisa de mais nada. Mais nada, mais nada. Ah, não, precisa ser um bom vinho. Vocês têm um bom vinho aqui? Temos ótimo vinho. Não é por nada que este território, uma das nossas imagens, e consideramos um encontro da Serra com o Douro. E no caso do concelho de Meda, isto torna bastante específico e torna a qualidade dos seus vinhos específicas e reconhecidas. E outra das provas de que o castelo tem vida, Zé Carlos, é também esta igreja que eu te convido a visitar. Nossa. Porque não é um monumento estático, é um monumento que ainda é usado pela população. Todos os domingos o povo de Marialva vem aqui assistir missa, normalmente, na igreja de Santiago. E esta igreja é caracterizada por este altar barroco do século XVIII, que tem esta particularidade quase única de não ter nem ouro, nem pintura, apenas o trabalho em madeira da talha, de uma elevadíssima qualidade e cuja beleza pode ser constatada in loco por quem nos visita. Espetáculo. Podemos chegar mais próximo. Esta íntima relação de Marialva com Santiago já é uma relação que vem desde a Idade Média, porque era ponto de passagem dos peregrinos que se deslocavam desde o sul da península para norte, para Santiago de Compostela, atualmente em Espanha. E, portanto, era um ponto de passagem, era um ponto de albergue, de abrigo para esses peregrinos, e ainda hoje as pessoas de Marialva celebram o Santiago. É o santo que encontramos ali do lado esquerdo, no cimo do altar, que está aqui sempre presente. Espetáculo. Muito capricho, muito cuidado. Vale a pena você visitar todo esse complexo do castelo, da fortaleza de Marialva. Esta capela, que é a Capela do Senhor dos Passos, igualmente também situada dentro da fortaleza, uma capela inteiramente dedicada à paixão de Cristo, portanto à via sacra ao Calvário, à caminhada para o Calvário, caracterizada por este altar barroco magnífico, do século XVIII também, e depois este teto em caixotões, também da mesma altura, e que nos apresenta pinturas de elevadíssima qualidade para a época. É de facto um dos grandes monumentos que temos no Castelo de Marialva também, à disposição dos nossos visitantes. Eu fico sempre impressionado quando a gente vem a Portugal mostrar esses monumentos históricos, né? Não só com a inteligência, com a força dos portugueses do passado que construíam, não é? Esses monumentos, mas também com os profissionais da restauração. Tudo muito perfeito. Eu não me canso, não me enjoo de ver tanta beleza nos vossos monumentos, e aqui é um desses que eu certamente indico para todos aqueles que nos acompanham a vir visitar. É uma viagem na história e é uma viagem de você admirar essas verdadeiras obras de arte. Carlos, saímos agora do castelo e logo em frente nós temos aqui as casas, né, nessa aldeia histórica onde o visitante poderá ficar. É precisamente isso. Portanto, uma das coisas que distingue Marialva é a oferta que tem ao nível do alojamento.
e de facto temos de realçar que essa oferta é, acima de tudo, diversificada do ponto de vista da sua qualidade e do ponto de vista dos diversos públicos que quer abranger. Temos empreendimentos como sejam, por exemplo, as Casas do Couro, que têm uma oferta de um nível de qualidade bastante elevado e de exclusividade também, mas depois temos empreendimentos como a Casa do Leão, temos empreendimentos também como a Casa das Freiras ou a própria Quinta do Nobre, que nos servem também do ponto de vista do diverso público que, portanto, cativam para usarem os seus serviços. Sempre num contexto de turismo no património, turismo na aldeia, turismo na natureza e, acima de tudo, bastante integrados com a cultura local da população que ainda reside em Marialva. Eu fiquei sabendo, através do presidente, que o saudoso, grande escritor mundial José Saramago passou por cá. Verdade, verdade. E estamos a falar, quando falamos em Saramago, e a sua relação com Marialva sempre foi uma relação muito forte, muito intensa. Saramago visita Marialva na década de 70, em que Marialva ainda não era a aldeia histórica que é hoje, em que Marialva era uma pequena aldeia no interior de Portugal, com um belíssimo castelo, mas que ainda não tinha sido descoberta por esta corrente turística que hoje se vê, e ele visita Marialva nesse contexto e grava no livro Viagens a Portugal, grava aquilo que sentiu quando se sentou no Pelourinho, que nós vimos ali na praça no interior do castelo, e nós imaginamos, ele faz-nos sentir isso e lhe chama o lugar bruxo. É esta a designação que Saramago utilizou para Marialva. Posteriormente, já depois de ter ganho o Prémio Nobel, ele visita Marialva outra vez e a homenagem que lhe fizeram foi precisamente plasmar esse parágrafo na rocha, imortalizar essas palavras na rocha, junto à torre de homenagem no interior do castelo. Minha Descoberta poderá ser o seu próximo destino através da Galtour. Afinal, assim é Portugal.